Sim, é possível crente ter ansiedade. Na verdade, eu tenho percebido ao longo do tempo como a ansiedade tem me aproximado de Deus. Oi, povo. Na verdade, eu sei que a ansiedade não me aproxima de Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. Esse foi só um modo de chamar mais a sua atenção com esse jogo de palavras. Mas o Espírito Santo, ele não desperdiça nada. Ele pode usar, inclusive, a sua ansiedade e tudo aquilo que você tem como debilidades para te aproximar dele. Você já se sentiu como se tudo fosse grande demais para você e você fosse só uma formiguinha em frente a milhões e milhões de pedras a serem movidas? Eu já me senti assim e eu ainda me sinto assim às vezes, mas nessa caminhada com Jesus eu tenho visto como ele tem me curado e eu tenho vivido coisas que eu nunca imaginei viver, sabe, nessa caminhada de sim para ele. E já faz um tempo que eu não sei mais o que é zona de conforto. Então, sempre que a minha zona de desconforto tá virando a minha zona de conforto, Jesus vai e me chama para um novo desafio. E, sinceramente, tem sido incrível. Eu vim compartilhar um pouco com vocês. Acho que talvez eu já tenha falado aqui, mas caso vocês não saibam, sim, eu lido com ansiedade. E, na verdade, quem não lida, hoje no século XXI, é mais fácil você achar quem lida com ansiedade do que quem não lida com ansiedade, né? Mas para fazer esse vídeo, eu me lembrei de uma conversa também que eu tive com Jesus, de quando eu ainda estava servindo só no Ministério de Crianças, com algumas poucas crianças, poucas vezes no mês, dando ali uma lição de EBD, e aquilo já me causava uma ansiedade tão grande que eu ficava, Deus, como que o Senhor me chama para fazer coisas maiores? Se até as coisas simples e pequenas já me causam tanta ansiedade. E eu senti o Senhor falando para mim naquele dia, filha, não espere ser curada para dizer sim para mim. Se eu tô te chamando, vem comigo e no caminho você vai sendo curada. Enquanto você ajuda a curar, você vai sendo curada. Enquanto você ajuda a cuidar, você vai sendo cuidada. Enquanto você serve, você também vai sendo servida. E, gente, realmente é isso que eu tenho vivido. E eu percebi que em que momentos a minha ansiedade não tá repreendida, mas em que momentos a ansiedade estava me aproximando de Deus. Sabe quando você já acorda e já vem um turbilhão de coisas na sua cabeça que você tem para fazer e ou você se vê frenético demais ou você se vê paralisado sem saber o que você faz e tudo é grande demais, tudo é muito estressante. E aí eu comecei a pedir, Espírito Santo, me ajuda a fazer o que eu preciso fazer hoje. E cada coisa simples que eu ia fazer, eu pedi a ajuda do Espírito Santo para fazer comigo. Então, se eu ia lavar uma louça, eu falava, Espírito Santo, me ajuda a lavar essa louça. E eu lavava a louça com ele. Então, se eu ia fazer uma tarefa da escola, ou se eu ia estudar um assunto, eu falava, Espírito Santo, vem estudar comigo, me ajuda a fazer essa tarefa. E eu fazia aquela tarefa com ele. Se eu ia fazer uma pintura nova, vocês já viram aqui no canal, tem a playlist Desenho e Fala, um desenho que eu, quando eu comecei a pedir a ajuda do Espírito Santo para fazer comigo, que desenhos eu comecei a fazer. Então, e aí nessa de pedir para fazer tudo com ele, agora eu não sei fazer mais nada sem ele. E eu tenho me visto totalmente dependente do Espírito Santo. E na verdade não foi para isso que o Senhor me chamou, para fazer tudo com ele. Às vezes a gente se perde tentando fazer as coisas para Deus, sem Deus, mas Deus ele quer fazer as coisas dele com a gente junto ao lado dele. Então, Jesus é aquele que nos chama para caminhar com ele. Então, gente, sinceramente, não vale a pena querer fazer pela força do nosso braço, sabe? Nesse contexto que eu tenho visto que a ansiedade me aproximou de Deus.
Quando eu comecei a perceber cada ponto em que eu estava ansiosa e eu comecei a depender do Espírito Santo para fazer junto com ele cada coisa. E, gente, a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Eu amo fazer tudo com Jesus. Sinceramente, essa que é a graça da vida. E a partir do momento que você entrega a sua vida e você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, que o Espírito Santo vem morar dentro de você, cara, não existe mais uma vida sozinha. Na verdade, você nunca esteve sozinho, ele sempre esteve, que Deus é onisciente, mas agora você tem a consciência da presença dele em tudo que você for fazer. Então, se eu for deixar algo pra você nesse vídeo, começa a chamar o Espírito Santo, começa a chamar Jesus, chamar Deus Pai para fazer as coisas junto com você. E quando você se vê tentando fazer muitas coisas para ele de uma forma pesada, de uma forma estressante, começa a imaginar Jesus do seu lado fazendo junto com você. Porque é isso que ele quer. Ele quer fazer junto com você. Então, quando eu servia no Ministério de Crianças, eu naturalmente sou uma pessoa muito metódica. Então eu tinha todo o meu roteiro e todas as coisas que eu tinha planejado, os versículos que eu ia ensinar, as histórias e tudo mais, as dinâmicas. E quem trabalha com crianças sabe que o seu roteiro tem que estar pronto para ir por água abaixo. E você tem que saber interagir com elas. E na verdade eu percebi como que eu estava tão ansiosa querendo cumprir o meu roteiro que eu não estava enxergando elas, eu não estava olhando nos olhos delas e vendo realmente o que elas estavam querendo dizer toda vez que elas me interrompiam, por exemplo. Será que o Espírito Santo não queria trazer algo através da vida daquela criança? Ou mostrar algo, mais um ponto cirúrgico onde ela deve ser ensinada, sabe? Um ponto onde o Espírito Santo quer trazer cura? Enfim, e aí eu comecei a imaginar como Jesus daria lição no meu lugar. Ele com certeza sentaria numa roda com elas, brincaria com elas e conversaria e ouviria o que elas tinham a dizer e enxergaria as coisas que ninguém enxerga, sabe? E aí eu comecei a chamar Jesus, a chamar o Espírito Santo para aquele lugar e realmente dizer que a presença dele é indispensável. De nada valeria o meu roteiro inteiro ser seguido perfeitamente se a presença dele não fosse o principal nesse lugar. E assim é com a nossa vida também. De nada valeria se a minha vida fosse perfeitamente planejada e cumprida se a presença do Espírito Santo não fosse a principal, a presença de Jesus não fosse a principal. Então, sinceramente, eu prefiro que ele quebre o meu roteiro, eu prefiro que ele quebre as minhas expectativas e eu confesso para vocês que ele tem feito isso, mas na verdade ele tem superado todas elas com a presença dele. Então, aproveita a presença de Jesus em cada momento que você for viver, em cada serviço do ministério que você for fazer, em cada momento da sua vida, cada desafio. Aproveita a presença de Jesus e chama ela para estar junto com você. Chama o Espírito Santo, chama ele para estar junto com você. E se você que está vendo esse vídeo não é cristão, caiu aqui de paraquedas, Jesus está perto de você. E ele é acessível, sim, sabe? Ele está a uma oração de distância e essa oração não precisa ser como o recitar de um poema do século XV. Não, nada a ver. Essa oração precisa ser palavras sinceras do seu coração, porque é isso que ele vê. E ele tá só esperando você dizer. Gente, é isso. Eu tô nessa vibe de fazer vídeos sem cortes. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. Me segue nas minhas redes sociais que vão estar na descrição. E é isso. Gostaram do corte novo? Já é o segundo vídeo que estou com ele. Estou gravando esse vídeo às 22h50 da noite e postarei ele em alguns minutos. Tava fazendo trabalho aqui do college e parei para gravar um videozinho para vocês, com a ajuda do Espírito Santo, porque eu estava ansiosa, estava cansada, não queria saber de gravar vídeo, mas eu falei, Espírito Santo, me ajuda a gravar esse vídeo. E é isso.
E assim estamos vivendo. Assim estamos com esse canal. É assim que sobrevivemos. E mais que sobrevivemos, vivemos em abundância. Eita, glória. É isso, pessoal. Vou acabar o vídeo, que senão não para mais aqui. Tchau. Se inscreve no canal.